fica esse ruído na comunicação. Vandinha de rinite. Tá se tiver com rinite, tá errado, hein? Não tá participando. O André pareceu o cara do Emael. Ei, não é o cara do Emael, aquele cara fala, ei, gente! Lembra? Eu não lembro desse cara, mas eu sei, é da rádio esse cara. Aí ele tá até com uma cara simpática, você conseguiu arranjar uma foto dele sorrindo, que milagre. Bento XVI, Vandinha. A regência de um espírito natural, aonde vem de uma regência muito vingativa, regida de méritos e de muitas questões de um passado bem mal resolvido, aonde durante a infância, uma infância saudável, a adolescência a partir dos 17 anos foi aonde começou a focar os desejos da vida. Muito ambicioso desde criança, trazia também a dificuldade de perdoar e de esquecer o passado. E de outro lado também voltado a uma espiritualidade que sempre quis atingir e buscar um grande caminho. Ao mesmo tempo que na adolescência ele buscava assim, o lado da religião, ele também lutava contra o lado negativo, que era o egoísmo, o lado sombrio e uma grande dificuldade de se defender diante de perturbações e negatividades como dificuldade de perdoar, dificuldade de esquecer um passado, e ao mesmo tempo rinchas e tristezas internas o tempo inteiro. O lado negativo também corroía muito ao lado do próprio lado paterno, que para ele foi também muito difícil conviver com essa figura paterna. O respeitava, o zelava por ele o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo numa rincha interna muito grande de até mesmo poder aceitar esse homem como o próprio pai. A vida foi, os caminhos se estenderam, alcançou seus objetivos, mas ao mesmo tempo sempre tendo duas versões na vida, uma guerra constante com ele mesmo o tempo inteiro, que era o amor pela religião e ao mesmo tempo a guerra interna. Isso até hoje ocorre, aonde por mais que ele tente trabalhar diante de tudo isso, os caminhos se encontram conturbados diante do pré-espírito e do próprio merecimento, em que ele luta diante dele mesmo. Ele tem duas versões. A versão, né, do ser um religioso, buscar os méritos de uma religião, e ao mesmo tempo, algo lá dentro berra o tempo inteiro uma negatividade. Aonde por ele conhecer a espiritualidade, ele também reconhece o tanto que o pensamento hoje é negativo. Então, por mais que a gente julgue, né, atitudes e os gestos praticados por ele também sofre com tudo isso. Porque é como se dentro dele tivesse duas pessoas. Uma lutando pela religião, lutando por ser um homem bom, e a outra ali alastrando e querendo se alastrar, na verdade, o tempo inteiro, que é o lado negativo. Infelizmente, não pôde combater o lado negativo através da religião. Hoje ele luta sobre tudo isso, mas mesmo assim entra numa fase de grandes conflitos até hoje sobre esses dois mundos que ele carrega dentro de si próprio. O ano que vem essa alma, ela se centraliza pelo fato de reciclar melhor o próprio espírito e ganhar espiritualmente, a partir de setembro do ano que vem, uma fase mais clara perante a espiritualidade para poder resolver dentro dele os questionamentos e as tristezas internas. Então ele mesmo é como se nem ele reconhecesse a si próprio. Então entra num questionamento, numa tristeza muito grande ali o tempo inteiro, que é a briga com ele mesmo o tempo inteiro. É uma insatisfação pela vida, por mais que tenha se realizado em determinados caminhos, hoje se encontra uma alma muito vazia, tentando encontrar o próprio eu, que por mais que tenha vivenciado tudo isso, até hoje não encontrou. Se ele fosse um médium, ele seria um médium de cura muito bem. Aqui traz uma elevação no dom da cura como ninguém. Mas ele não é mau, não, né? Mal não digo, mas ele tem muita maldade dentro dele. Mas o que é interessante, ele não é mau, carrega bastante maldade dentro dele e ele luta, ele reconhece tudo isso. Então ele entra numa guerra ali dentro para eliminar esse bichinho do mal. Então a vida inteira ele foi lapidando esse lado negativo. Então não seria tão mal, porém carrega a negatividade dentro de si. Que no caso, por ser uma pessoa de servir, de doar, o certo era não ter nada disso. Mas infelizmente ele tem
metade negativo e a metade positiva ali. Seria 2 espíritos num só. Que doido ele acabar nesse caminho, né? E E ter a- dado tão certo também. Tudo Sim. bem que eu acho que pra ser papa você não precisa ser santo, né? Porque É. tem uma parte política ali que deve te ajudar. Ali o lado dele da inteligência física, o dom da palavra, o dom da manipulação o levou ao cargo. Uhum. Então essa manipulação é nato dele. Aqui traz uma grande manipulação e uma facilidade de fazer isso com muita clareza. Né? Entendi. Ruindade ele tem, mas ele é legal que ele trabalha ali. Ao mesmo tempo, você sabe que você tem um negativo, mas você não quer que esse negativo se alastre. E a partir do momento que você reconhece o que você tem de negativo, é mais fácil para você trabalhar, né, diante de tudo isso. E é o que ele faz e vem fazendo a vida inteira. Tá dando certo, né? Você falou 17 anos, que foi uma idade de conflito e tal, e mudança. É lógico que vai haver diversas imprecisões, porque, né, cada um conta a história como quiser, e tudo isso eu tirei de coisas que eu li na internet. Sim, E dá pra ver que, assim, quem gosta mais dele conta uma história, quem gosta menos conta uma outra história. Mas aos 16 anos foi a idade que ele se alistou, né, que ele foi obrigado a se alistar, e aí tem muitas variáveis dessa coisa. Se alistou o exército nazista, no caso. Depois dizem que ele desertou, depois ele foi prisioneiro dos aliados, então desertou, não sei exatamente como funciona isso. Mas o fato é que quem vivia naquela época, o certo e errado era muito relativo. A gente não tinha tantas referências, ainda mais num governo nazista. Eu imagino que o que era certo era o que eles estavam mandando você fazer, né? Então o cara tinha que seguir, é isso aí. Mas eu fico pensando... por exemplo, tem um filme chamado Jojo Rabbit, que é uma comédia bem pastelão, mas ele mostra como os jovens eles não sabiam direito o que estava acontecendo ali, eles só iam seguindo, e alguns deles acreditavam mesmo sem entender o porquê, que eles tinham que fazer aquelas maldades que estavam sendo estabelecidas. E aí a questão é, será que isso ficou como resquício? Porque ele é de uma frente conservadora que às vezes é parecida com um preconceito, que obviamente lá foi muito mais exagerado, mas se você colocar do lado e ver que as pessoas, tem muita gente que acredita que a pessoa que é diferente ou que pensa diferente tem que ser eliminada, ou é do diabo, ou coisa desse tipo. Então isso ficou nele, essa coisa conservadora ao extremo, até exagerada, e é esse o conflito ou é outra coisa? Então, essa coisa junta essa essência junto com a que ele já tinha. Então ele agregou, né, um conteúdo que ele já tinha. Então fez uma mistura só de uma informação que ele já trazia do DNA, junto com o que ele aprendeu. Então vamos dizer assim, por mais que ele tenha sido ali obrigado a fazer algo, para ele foi muito fácil fazer, porque até então dentro dele já berrava tudo isso com muita facilidade. Então, a olho nu, olha, eu estou fazendo porque estão me obrigando, mas que para ele, dentro dele, ele não recusou em nenhum momento. Não foi tão difícil, né? Não, recusar. isso, essa é a palavra. Não foi tão difícil, porque acessou um botão certo ali dentro. Existia um botão sensor ali dentro dele, que foi muito fácil lidar com essa situação. E o conflito veio quando ele começou a estudar a espiritualidade e viu que estava Sim. meio errado, que tudo que estava rolando ali, Muito né? errado. No mínimo Eureka! errado. E muito errado, porque na evidência mostra duas almas, como se fosse a divisória de 2 espíritos num só corpo, e aquele conflito ali dentro o tempo inteiro, com a razão e com a linhagem espiritual. Então ele trabalhou contra ele, ele trabalhou para lapidá-lo, né, o tempo inteiro. Mas, se não fosse a religião em si, seria um demônio. Ah, é? Literalmente um demônio. Então ele mesmo, por mais que julguem, né, ele fez um papel bom de, do outro lado bonzinho, tá lapidando o negativo. Se não fosse a religião, seria um demônio. Certo. Fora a inteligência, muita inteligência. Esses alemãos são fogo. Muita inteligência. Ó. Inteligência, sabedoria e o lado frio e calculista de resolver os caminhos.